Hoje é o dia do dentista e para homenagear toda essa classe, eu estou recebendo com muito prazer uma amiga de anos, né, Cíndia? E que é especialista em odontopediatria e mestre em odontologia, Cíndia Nara de Fátima de Vardim. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Fabiana, bom dia, um prazer estar aqui. E posso confessar uma coisa aqui, você não vai ficar brava comigo? Não. Ela é especialista em odontopediatria, mas é a minha dentista. Quando eu vou no consultório, as pessoas ficam me olhando, né? Ficam, né? Ela pensa assim, nossa, o que será que a Fabiana veio fazer aqui? Será que a Cíndia Nara vive no programa? Uma mulher tão grande, tão velha. Mas não é, você atende adultos também, né? A gente faz, porque nós temos uma clínica, então todas fazemos clínica geral e cada uma tem sua especialidade, né? Mas... Eu acho ótimo, porque toda essa paciência que ela tem com as crianças, ela tem com a gente. Acho que os adultos são pior que as crianças, não são? A ansiedade é maior, né? Porque a criança, quando ela é condicionada desde pequenininha, então ela já não tem. Eu tenho pacientes que dormem na cadeira, né? Eu tenho pacientes que pedem para a mãe levá-los. Diz, mãe, já está na hora de eu ir lá na tia Cíndia Nara. Então, né? E o adulto, né? Principalmente em uma faixa etária entre 35, 40, 50 anos, vem de uma fase onde a odontopediatria não condicionava muito, né? Então, existe aquele trauma, aquele medo já de décadas, né? E os pais passam para os filhos? E os pais passam muito, às vezes, né? Porque aquela coisa assim, se você não fizer isso, vou te levar no dentista, vai doer, né? Ou você vai tomar injeção. Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os pais, para que não faça não deixe a figura do dentista fazer um terrorismo, exatamente. Falou bem a palavra certa. Eu sei que tem pais que fazem terrorismo com o dentista. Exatamente. Então, na verdade, o condicionamento, ele já vem da casa, né? Então, e os hábitos também, né? É importante você deixar a criança... criar este hábito de visitas ao dentista, criar o hábito da escovação diária e frequente, né? Porque eu sempre converso e digo, olha, a única arma que a gente tem contra a instalação da cárie é a higienização, é a dieta alimentar, né? Então, claro que ninguém diz assim, você não pode nunca comer doce. Não é essa, né? Você até pode comer uma comida mais doce, a criança pode chupar uma bala, um pirulito, mas desde que tenha a higienização correta. Né? Então, o mínimo de escovações diárias de 3 a 4, né? E daí para mais, lógico. Tá mudando, né, Cíndia? As pessoas estão cuidando mais dos dentes. Graças a Deus. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que tem algumas crenças que não são reais. E para esclarecer elas aqui, eu abri hoje pela manhã no Face para que elas me enviassem algumas perguntas. E eu vou te passar e você vai ver como algumas coisas que parecem tão óbvias não são assim. Não são. A primeira é quando que deve ser iniciada a higiene bucal da criança? Desde que a criança nasce, na verdade. Porque, como eu te falei anteriormente, a gente tem que criar o hábito. Então, quando a criança ainda não tem dentes, né, mas a criança mama, então o que a gente recomenda? Para que faça a limpeza após a mamada, para já ir acostumando essa criança com a manipulação bucal. Né? Então, você não vai usar uma escova porque a criança ainda não tem dentes. Mas você vai usar uma fraldinha de boca ou uma gaze. E aí você vai limpar, né? Você enrola no teu dedo e você limpa e tira aqueles restos de leite que fica. Você já começa a limpar a língua da criança, porque a língua é uma fonte de resíduo grande. Então, isso é uma questão de criar o hábito, porque aí você já vai ensinando aquela criança desde pequena, você já vai condicionando desde pequena. Exatamente, criando o hábito. Porque tudo que você cria o hábito, que é uma rotina, é mais fácil de você trabalhar. Né? A outra é em qual idade meu filho precisa ir ao dentista? Desde pequeno mesmo, bebê, né? Já aproveitando o gancho da anterior. Porque assim, a primeira coisa que a gente passa é que a mãe precisa saber como cuidar.
Então, na verdade, a gente tem o que a gente chama de odontologia intrauterina ou, às vezes, o pré-natal odontológico. Por quê? Porque nisso você já passa para a mãe informações de como ela vai cuidar da cavidade bucal desta criança, né? E de como ela cuida da dela para não interferir. Porque o que acontece? Durante a gravidez, se a gestante tem algum problema de gengiva ou se tem algum problema de cárie, alguma coisa, isso pode interferir até mesmo no parto. Existem muitas pesquisas que dizem que a gestante que tem problemas gengivais sérios, né, ela pode ter um parto prematuro. Pode ocorrer o nascimento de uma criança de baixo peso. Né? Então, tudo é interligado. Então, a gente aconselha, na verdade, a gente faz, como digo, a gente faz prevenção desde a concepção. Né? Então, não tem uma... Né? Você já vai com o teu filho na barriga ao dentista para você... entendi. Né? Para você se prevenir e para você ir se preparando. Né? Muito legal. Existe ainda o selante, Cíntia? Existem. Os selantes são, né, uma arma assim, bastante eficiente. Claro que o selante você tem que fazer com bastante critério. Então, não são todos os dentes que são selados, né? São só os molares, né? Só a parte anterior, né? E posterior, quer dizer, os incisivos e caninos que ficam na parte anterior a gente não sela. Por quê? Porque o selamento, né, é feito nas cicatrículas e fissuras do dente. Então, na parte mastigatória. Então, onde tem, né, maior probabilidade de reter alimentos. Tá? Mas, como eu te falei, não são todas as crianças que necessitam. Por exemplo, uma criança de 3 anos que já tem toda a dentição decídua, ou a provisória, digamos assim, como teve uma pergunta aí, se ela não tem nenhuma cárie na boca, se ela não tem mancha, se ela tem uma higiene perfeita, então, né, na verdade, essa criança não tem necessidade de fazer o selante. Porque, às vezes, o selante é assim, ele tem que ter um critério, ele tem que ser muito bem feito, porque se ele não for muito bem feito, e às vezes os pais dizem assim, mas fez selante, então... comeu agora, não vou escovar, deixa. E não é bem assim, porque às vezes o selante fratura, às vezes ele ficou com uma bolha, alguma coisa, por isso que eu falei, tem que ter critério para indicação do selante. E aí, se ele, né, tiver uma fratura e a mãe não se preocupar e dizer, mas ela fez selante, então não vou fazer, às vezes forma uma cárie devido a um selante que não estava indicado. Então não é padrão, não é todo mundo que vai lá. Não é todo mundo que vai lá e faz selante. Então a gente tem critérios né, para diagnosticar, para fazer esse tratamento correto. Né? Achei um amor essa pergunta aqui. O bebê dela é bem novinho, ela está perguntando quando que vai nascer os primeiros dentinhos. Que idade normalmente com 6 meses, Fabiana. Daí que começa. Pode nascer antes, quanto pode nascer depois. Né? E assim também, um filho nunca é igual ao outro. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, a minha mais velha com 5 meses já tinha dentinho. A mais nova tinha 9 meses e meio e não tinha nascido ainda. Depende então, de criança, depende muito, sabe? Tem uma, né, como toda regra tem sua exceção, para mais ou para menos, mas normalmente aos 6 meses começam a erupcionar os primeiros dentinhos e são os inferiores, normalmente, né? Também pode ser que nasçam os superiores antes, né? Mas é nessa faixa etária. E aí ela já usa a escovinha de dente ou continua com a gaze? Ela pode continuar com a gaze e ela pode usar as dedeiras de silicone, né? Que é mais fácil, você veste no dedo e aí você vai limpando. Uma coisa bastante importante para a gente falar é que a criança... antes dos 3 anos, como ela não espelha todo, né, o creme dental, ela não sabe cuspir, então a gente indica o creme dental sem flúor. Porque o flúor é um medicamento e, como todo medicamento, tem efeitos colaterais quando usado de maneira errada. Então, se essa criança... Então, a gente indica creme dental sem flúor, até que a criança consiga cuspir toda essa pasta de dente, né? Para evitar que ela fique engolindo. Para evitar que ela fique engolindo, porque o excesso de flúor, né, todo dia um pouquinho em cada escovação, pode provocar fluorose nos dentes permanentes. Que é essa fluorose? A fluorose são manchas que vão desde as manchas esbranquiçadas até a mais marrom, sabe? Então, e isso é provocado pelo efeito do excesso de flúor quando já estão formando os germes dos dentes permanentes. Porque os germes dos permanentes, eles já começam a se formar bem antes, né? Não é aos 6 anos quando começa a trocar. Ele já vem de formação anterior.
Então, se essa criança deglutir todo dia um pouquinho de flúor a mais, né? Ela Então, pode por isso, acumular a gente indica que não se use o creme dental com flúor, mas que se faça visitas ao dentista para que seja feita a aplicação no consultório. E existe também as indicações que a gente passa para a mãe de como fazer o flúor em casa, né? Que aí é um flúor especial, diferente. A próxima pergunta você vai adorar. Se os dentinhos de leite são temporários, por que eu vou tratá-los? Pois é, né? Normalmente. Por quê? Porque dente, né? Quer dizer, boca é a porta de entrada, né? Então, a nossa saúde realmente começa pela boca. Então, se essa criança, né, ela só vai trocar os dentes com 6 anos, e se ela tiver falta de dentes, ela não vai mastigar direito, né? Ela não vai falar direito, porque os dentes, por exemplo, os dentes anteriores, quando a criança começa a falar, então, se você, né, quando você fala algumas palavras, você toca a língua, né, projeta no dente. Então, às vezes, a criança que perde muito precocemente os dentes anteriores, ela fica falando sibilante, porque ela não tem aonde apoiar. Então, na verdade, o dente não é uma questão só de estética. Eu, né, sempre falo para os pais, é uma questão de função, de saúde para a criança. Tá. Então, por isso que a gente tem... E mesmo porque, quando você perde um dente precocemente, principalmente na parte posterior, os dentes permanentes vão nascer em lugares, né, que não eram os dele mesmo, porque o dente provisório, ou como diz, temporário, que ela falou, né, provisório não temporário, eles estão ali justamente para manter espaço, para que o permanente venha no lugar certo, né? Então, na verdade, por isso que tem que trocar, né? É uma questão de saúde, não é só uma questão de estética. Tem que cuidar, Tem que cuidar. E a saúde começa pela boca, né? Aproveitando que hoje é o dia do dentista, então vamos cuidar da nossa saúde bucal. Essa outra pergunta também, você sabe que é uma dúvida minha? Cárie é transmissível? Passa de um dente para o outro ou não? Cárie é o seguinte, cárie é considerado uma doença infecto-contagiosa, mas assim... Quando você tem uma lesão de cárie num dente, então você está com as bactérias, que são as formadoras de cárie, presentes na tua cavidade bucal. É lógico que, né, se você não tiver o cuidado, porque para haver cárie tem que ocorrer, né, não escovar direito, vai formar placa bacteriana, uma associação com a dieta, né, então, e daí tudo isso, né, quando você já tem a bactéria, então, lógico que ela vai passar para os outros, né. Então, né, tem que cuidar. então, e o que a gente fala muito, Fabiana, é assim, a gente diz o seguinte, que as mães, né, e eu sou mãe também, a gente acha assim, eu vou dar uma comida, então vou experimentar para ver se está quente. Não pode, porque a põe na sua boca e daí põe na sua boca e põe na boca da criança. A gente é mãe, mas nessa maneira a gente não está cuidando, porque as bactérias que eu tenho na minha boca, as crianças não têm, então elas vão passar. Então, na verdade, não a cárie que vai sendo, mas o tipo de bactéria que tem na minha e o tipo que tem na sua, entendeu? Então, é essa transmissão de bactérias, né? Das bactérias formadoras. Ó, que amor, a Ana Cláudia está falando, adorei essa dentista, onde que ela atende? Que amor, a Ana Cláudia também adoro, não é porque é minha amiga, não. Mas a Cindy atende ali na Balduino Tax, que número é a clínica? 1600. 1600. Integrale Odontologia. Um pouquinho antes da bichinhos.com, do lado direito, você vai ver uma clínica bem grande. E o telefone é 3223-2007. Vou pedir para o Beto colocar no vídeo mais uma vez, que eu estou conversando aqui com Cindy Anara, de Fátima de Vardim. Quero te dar as boas-vindas, porque a Cindy é colunista da nossa próxima edição. Parceiras agora. E muito legal, porque... faltava isso, né? Tem muitas mães, avós, tias que leem a revista e a gente tem uma dentista que fala de saúde bucal de uma maneira geral. Mas a nossa ideia era pegar alguém que falasse exatamente específico para as crianças. Então você vem agregar muito na nossa revista. Muito obrigada. Muito obrigada pela pelo confiança, convite, pela parceria. E para você que tem criança, que nunca levou ao dentista ou que precisa levar ao dentista, eu recomendo, dá uma ligada 3223-2007, agenda seu horário e faz uma avaliação, tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada. Vou te trazer mais vezes, porque vão ficar várias perguntas em aberto aqui pra gente passar. Muito obrigada. Um bom final de semana, beijo.